Estamos de volta com o programa Educare, hoje falando sobre a questão da memória e especificamente da memória autobiográfica. Você pode participar do nosso programa mandando e-mail para programaabc@netservicos.com.br. Importante colocar a cidade onde você mora. E agora também pode nos seguir no Twitter, no @programa Educare. A Maria da Graça Machado Lorenzeto trabalha com oficina, já trabalhei uma oficina de memória com ela e agora a gente vai contar um pouquinho como funciona essa oficina. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de citar um terapeuta argentino, terapeuta de família e casal, o Salvador Minuchin. E ele diz assim que os seres humanos são caracóis e nós carregamos as memórias nas conchinhas. Eu acho que bem isso, né? A gente carrega as memórias, né? A experiência com as oficinas, as experiências começaram em 2002, logo depois que eu fiz o curso de formação. E a minha primeira experiência foi com um grupo de mulheres residentes bem na periferia de São Paulo, mulheres na fase adulta da vida, né? E foi muito gratificante, porque esse reconhecimento de uma trajetória que nem elas tinham consciência disso, né? Lutadoras, né? Uma trajetória que tem assim, elas passaram fome, passaram privação e a consciência de guerreiras, né? Isso foi o despertar e criou-se vínculos. E eu me lembrei muito do Sem Grandes, aquele papo um pouco brega, né, do Saint-Exupéry, né? Você se torna responsável por aquilo que você cativa, a responsabilidade sua, né? Muitas vezes eu me via assim, poxa vida, eu fiz com que ela despertasse o amor próprio, a consciência de si, né? Está na hora exata de uma psicoterapia, que não é minha praia, minha formação é outra. Está na hora de encaminhar para uma psicoterapia, né? E esses depoimentos chegaram a emocionar algumas pessoas, né? Até onde a gente chega com esses depoimentos, né? Com essas narrativas? Porque é uma troca assim grande, o quanto assim, no caso a oficina que eu trabalhei, tinham pessoas de várias idades, de assim, profissões assim, digamos, diferentes. E o quanto nessa diferença tinham tantas coisas iguais, tantas situações vividas, de lugares, um que morava no interior, eu que morava em Santo André, o outro que, assim, o quanto... o quanto que as histórias se encontram. Se encontram e quanto isso, não que seja para a gente ser conformista, mas assim, puxa vida, ela passou por essa situação e agiu ou reagiu desta forma, né? Essa ressignificação o tempo todo do que você fala e do que você ouve do outro, esse ouvir o outro e quase que instantaneamente a gente tem uma vontadezinha de julgar ou de pensar na intenção. Realmente isso é muito importante, né? Para a pessoa poder realmente projetar esse futuro e até se conhecer enquanto pessoa. Isso aparece muito na avaliação da oficina, né? Você perguntou como que funciona a oficina. A oficina funciona por meio de temas, né? Nós temos apoio de alguns textos afins, né? E nós desenvolvemos as oficinas sob temas, né? A memória, né? A memória é algo quente, é algo que faz chorar, é algo que faz rir, a memória é tudo isso. Né? O que é a identidade? Quem sou eu? Eu me lembro que no final de uma oficina, teve avaliação e aí uma dessas pessoas escreveu, uma senhora, quem sou eu? Eu sou aquilo que eu quero ser ou eu sou aquilo que os outros querem que eu seja? Esse questionamento foi despertado na oficina, né? Uma outra pessoa colocou assim, me tirou do cotidiano. Esse cotidiano de uma dona de casa, de lavar, passar, cozinhar, esse cotidiano que não tem fim, de repente eu comecei a pensar outras coisas, né? As oficinas que eu tenho participado, coordenado, são predominantemente de mulheres. E quando são senhoras de idade,
fazer esse despertar, provocar esse despertar de que elas sofreram a influência do movimento de contracultura, né, o advento da pílula anticoncepcional. Como que foi isso, né? Como foi esse processo? Como que foi esse universo feminino? Como que é hoje, né? Há uns 20, 30 anos atrás não havia universidade aberta. Sim. E como que é isso, né? A oficina de memória é disciplina de uma universidade aberta. Né? Quanta coisa se resgata. E a aplicação dela, no caso, você está desenvolvendo como universidade aberta para a terceira idade, mas ela pode ser desenvolvida em qualquer formas, lugar. Né? No último Congresso Internacional de Pesquisa Autobiográfica, tiveram trabalhos desenvolvidos junto à área escolar, com professores. Né? A experiência do professor, enquanto pessoa, como que foi essa trajetória, refletindo hoje enquanto docente. Sim. Né? Quem é ele enquanto docente hoje? Baseado nessa experiência dele pessoal, a trajetória, né? Que bacana. E tem um livro muito interessante, né? Eu trouxe um para você, quero te oferecer. Eu tenho uma partezinha no livro. Obrigada. Esse livro foi escrito pela doutora Vera Brandão e conta o que é a oficina, né? E tem a parte teórica. Toda a parte teórica, a doutora Vera teve assim, o cuidado de colocar, né? Como que é essa trajetória, a memória, o relato, a narrativa, né? E eu gosto muito de uma frase da professora de Psicologia Social, a Ecleia Bossi, que ela fala que memória é trabalho, porque não é só refazer, reconstruir, vai além disso, né? Porque você deixa o vivido ressignificado. Então, não é sonho, é trabalho. É trabalho. E você tem desenvolvido essas oficinas para grupos, pessoas que tiverem interesse podem entrar em contato? Sim, pessoas que tiverem interesse, independente da faixa etária. Eu estou sempre disponível a realizar, porque eu me lembro muito de Hegel, né? Tudo que a gente faz tem que ter paixão. Então, o que é grandioso tem paixão. Eu gosto muito disso e eu sou uma apaixonada pelo trabalho de oficina de memória autobiográfica. Aliás, sou suspeita de falar, né, Luciene? E existem, assim, quando você está desenvolvendo a oficina, você vê alguma dificuldade? Às vezes as pessoas... porque normalmente ela é desenvolvida com um grupo de pessoas que não se conhecem, né? As pessoas muitas vezes ficam inibidas ou elas conseguem realmente se mostrar ali? Eu acho que a inibição ou o proibido, vamos colocar aspas no proibido, acontece, né? Porque memória é também esquecimento, né? E muitas coisas você prefere esquecer. Tem o dizível e o não dizível, né? E as oficinas têm provocado isso, sim. Se a pessoa quiser falar, pode falar. Se ela não quiser falar, esse direito é respeitado. Porque é feito ali um contrato no início da oficina. Tem um contrato, né? Tudo que é tratado durante a oficina fica ali, né? Fica no grupo, a memória é do grupo, né? E ali caminham os temas. Mas já aconteceram situações de falarem, eu não quero falar sobre esse assunto. São dores, cicatrizes que ainda estão muito recentes e isso deve ser respeitado, né? O grupo está motivado, contudo, temas são mais delicados para uns do que para outros, né? É o caminhar de uma trajetória, né? Sim. E às vezes esse momento também tem um efeito contrário. A pessoa que talvez nunca tenha falado de determinadas situações se identifica com alguém que passou por aquilo também e consegue expor isso. Sim, e às vezes ele constata que certas coisas, que certos fatos, certos processos vividos que estavam tão adormecidos, na verdade não estavam fortes. E ele avalia, nossa, com surpresa, quer dizer então que isso está forte em mim. Ou certas revelações, né? Nossa, descobri na oficina que o significado do meu nome foi por causa de tal coisa. Que ali estava a irmã dele que falou, não, seu nome é tal por causa de outra situação. E ele falou, eu não sabia disso. Ou a narrativa de um despertar a memória do outro, né? Porque no nosso grupo eu lembro que aconteceu, falar, puxa, eu não me lembrava disso, mas quando você falou,
Eu lembrei que também... É porque o grupo se ajuda, né? É verdade. O grupo vai caminhando de uma maneira que uma fala ajuda a outra fala. Uma narrativa caminha para outra narrativa. E no nosso caso, nós registramos depois, tinham as tarefas, né? Ah, os cadernos de memória. Os cadernos onde nós registrávamos, né? A cada atividade, a partir de um texto, como a Graça colocou, nós escrevíamos os nossos textos e agora eu tenho um pouquinho da minha autobiografia registrada, mas o quanto foi gostoso até para passar isso para o meu filho. Porque falou, olha, não lembrava, aconteceu isso com a mamãe quando tinha mais ou menos a sua idade, ou o vovô agia com a mamãe. Você deixou um legado, assim. O legado está caminhando. Registrado, quanto isso é importante, né, Graça? Eu me lembro que na oficina você falava assim que quando você levava o garotinho para passear, né? E você falava, aqui eu também vim com seu avô. É verdade. Né? Então a história se repete. A importância que você dá a essa continuidade. Né? É a família, né? A continuidade. E a oficina tem a parte da narrativa oral e a narrativa escrita. Sim. Nem tudo que se fala, se escreve. Sim. E vice-versa. É verdade. Né? E aí nasce o caderno de memórias. E ele circula muito. Eu me lembro que eu fiz uma oficina nessa última unidade da prefeitura que eu trabalhei, e uma senhora, ela praticamente ela escreveu um livro. Eram páginas e mais páginas. E o quanto ela se sentiu realizada em fazer isso. A filha dela depois veio comentar comigo o quanto tinha sido útil, que ela tratava aquilo com tanto carinho, tanta atenção, porque ela escrevia e a filha digitava. Okay. Então era um trabalho a 4 mãos. Que delícia. Olha, nosso tempo acabou, mas vocês podem entrar em contato com a Graça, escolas, enfim. Você que se identificou e achou importante entrar em contato, saber da formação para desenvolver essa oficina, você pode entrar em contato com a Graça no mgloren, com N no final 10, está no na nossa tela, gmail.com, pode mandar e-mail, entrar em contato, que a Graça vai passar, né? Com todo prazer. E quando tiver as oficinas também, nós vamos colocar, agora nós estamos no Twitter também, você pode nos seguir no @Programa Educare, nós vamos estar informando também. E também pode entrar em contato pelo programa abc@netservicos.com.br. Graça, muito obrigada pela sua participação. Agradeço a oportunidade. Obrigada a você que esteve conosco e espero vocês no próximo Educare. Até lá.